Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, o tema de hoje é colestase neonatal. E para iniciarmos, vamos apresentar a discussão sobre o guideline na avaliação de icterícia colestática em lactentes. Esse é um guideline conjunto da Sociedade Norte-Americana e Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátricas, e foi publicado em 2017 no JPGN. Bom, em linhas gerais, vale notar que esse guideline revisa uma literatura que vai de 2002 a 2015. E por causa da grande importância e grande morbidade relacionada à atresia de vias biliares, trata-se de um guideline que foca muito nessa patologia. Importantes definições que são realizadas e conceitos que devem ser lembrados são, primeiro, que colestase não é sinônimo de hiperbilirrubinemia, ou seja, pode-se sim ter um paciente que tenha colestase, mesmo que ele não esteja ictérico pelo acúmulo de ácidos biliares. Mas o guideline foca na icterícia, como o próprio nome do guideline diz. A definição de hiperbilirrubinemia direta ou conjugada, que nós chamamos de patológica, foi atualizada. Então, a partir de 1 miligrama por decilitro, deve ser sempre considerado patológica, tendo caído aquele conceito anterior de que em níveis mais altos você avaliaria a porcentagem. Então, para todos os níveis de bilirrubina total, acima de 1 miligrama por decilitro, considera-se patológico. E no propósito da revisão desse guideline, estamos chamando de neonatal o paciente que se apresenta com icterícia colestática até os 3 meses de vida. Então, a avaliação do lactente ictérico, ela deve sempre começar, né, o passo mais importante vai ser realizar uma bilirrubina total e fracionar para obter a bilirrubina direta e conjugada. Esse é um conceito muito importante e que muitas vezes vem problemático nos pacientes que são encaminhados para avaliação de colestase. Então, muitas vezes a gente vê que há repetidas medidas de bilirrubina, mas apenas bilirrubina total, faltando esse fracionamento. Deve-se lembrar que quando o paciente ele parece ictérico para a gente, geralmente o valor de bilirrubina total já é maior do que 2,5 a 3. O problema de ter icterícia, ele é muito comum no recém-nascido e no lactente pequeno. Até 15% dos recém-nascidos, eles vão estar ictéricos com 2 semanas de vida. E é importante que todos eles sejam avaliados. Então, no primeiro ponto, a gente acaba dividindo se esses lactentes estão em uso de fórmula ou aleitamento materno exclusivo. Se o lactente está usando fórmula infantil, ele já deve ser testado, né, com fracionamento da bilirrubina com 2 semanas de vida. Não deve se esperar, é urgente essa avaliação. Já se o lactente estiver em aleitamento materno exclusivo, aos 2 semanas de vida, o exame físico for normal, não tiver colúria ou fezes alcoólicas, existe pelo guideline uma opção de se esperar 1 semana. Mas é importante frisar que trata-se de uma opção e deve-se garantir que esse lactente vai ser seguido em 1 semana. Se depois, com 3 semanas de vida, o lactente permanecer ictérico, ele tem que obrigatoriamente ser avaliado. E na presença de sinais de alerta, independente do tipo de aleitamento, os lactentes devem ser avaliados o quanto antes. Os sinais de alerta podem ser de história, o de exame físico, então consanguinidade, antecedente familiar de doença hepática, achados de ultrassom pré-natal mostrando malformações, infecção materna, triagem neonatal anormal, e aí ao exame físico, outras malformações, dismorfismo, um lactente irritado ou letárgico, e que seja examinado por um médico que tenha as fezes de coloração anormal ou sinais de hipertensão portal, todos precisam ser avaliados imediatamente.
Então, vou abrir um parênteses para falar de um artigo que foi publicado no JAMA recentemente. O JAMA é uma revista que tem um fator de impacto de 51. E aí, essa publicação ela foi no JAMA geral, nem dentro do JAMA Pediatrics. Por que essa publicação ganhou tanto destaque? Porque esses autores propuseram uma avaliação de screening neonatal para atresia biliar usando a bilirrubina direta ou conjugada. Eles partiram de 123 mil crianças que nasceram em 14 hospitais nos Estados Unidos e que tiveram a triagem neonatal realizada nas primeiras 60 horas de vida. Aproximadamente 1%, 1.300, tiveram a triagem positiva, que nessa primeira etapa foi considerado positivo se a bilirrubina conjugada ou direta fosse maior do que 0,2, então um valor abaixo daquele que a gente discutiu antes. A partir daí, dessas 1.354 crianças que testaram positivas, 1.334 foram retestadas na visita de puericultura com 2 semanas de vida, e foi a segunda etapa da triagem. Desses, 119 crianças, ou seja, 9%, elas permaneceram positivas na segunda etapa. A segunda etapa seguindo a definição do guideline de hiperbilirrubinemia patológica, acima de 1 miligrama por decilitro. E 7 apresentaram atresia de vias biliares. Os autores desse artigo apresentam, então, a sensibilidade, especificidade, os valores preditivos positivos e negativos deles de forma muito positiva, né, com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade também muito alta, 99,9%. Mas existem algumas críticas a isso, né? Deve-se notar que cerca de 20%, né, 4 de 20 pacientes, eles não participaram, vamos dizer, da segunda etapa da triagem, porque o médico que avaliou essa criança com 2 semanas de vida se recusou a pedir o exame, provavelmente porque a icterícia, naquele ponto, já estava resolvendo. Então, eles tiveram um índice altíssimo de falso positivo. Lembrando que eu falei que 119 bebês testaram positivos na primeira etapa e somente 7 tinham atresia de vias biliares. Essas 112 crianças do falso positivo, mais da metade delas não teve qualquer diagnóstico feito, e em 1/4 das crianças, a única coisa que foi repetida foi a bilirrubinemia direta ou conjugada. Ou seja, também provavelmente entrando naquela categoria de lactente que já estava resolvendo. E esses autores não avaliaram sistematicamente os pacientes que triaram negativos. Então, saindo desse parênteses e voltando ao guideline, o que é recomendado como a primeira linha de investigação, que eles chamam de Tier 1, para o bebê colestático. Então, no sangue, nós vamos realizar os exames básicos, então, hemograma, INR, transaminases e canaliculares, então, AST, ALT, fosfatase alcalina e gama-GT, a bilirrubina fracionada, então, total e direta ou conjugada, albumina, glicose. Além disso, a gente já vai fazer uma avaliação para alfa-1 antitripsina e, se não tiver a triagem neonatal disponível, deve-se considerar já nesse momento realizar um TSH e um T4 livre. Na urina, a gente deve realizar a análise da urina, a cultura e a presença de substâncias redutoras. E tem que se secar a triagem neonatal para condições tratáveis, como a galactosemia e o hipotiroidismo. E, assim que possível, realizar uma ultrassonografia de abdômen em jejum. Na segunda linha de tratamento, já direcionada por um especialista, um gastrohepatologista pediátrico, vamos dividir, então, em grupos de causas. De forma geral, eu já tinha mencionado o hipotiroidismo, então TSH e T4 livre, ácidos biliares e cortisol, lembrando que hipocortisolismo também é uma causa de colestase neonatal. E aí o especialista vai considerar causas específicas, metabólicas, avaliando amônia, lactato, colesterol, a galactose 1-fosfato, uridiltransferase, urina para succinilacetona, ácidos orgânicos, urina para ácidos biliares, a avaliação infecciosa com atenção para CMV, herpes e listéria, uma avaliação genética, tendo um limiar baixo para consultar, para realizar painéis genéticos ou exoma e consultar um geneticista. Essa recomendação vinda da América do Norte e da Europa, né, onde os custos e a possibilidade de realizar esses exames é muito mais ampla.
Deve-se considerar o cloreto no suor, ou tripsinogênio, ou teste genético para o CFTR, então pensando em fibrose cística, e outros exames de imagem, depois da ultrassonografia de abdômen, procurando outras malformações, então raio-x de tórax e coluna, ecocardiograma. A biópsia e o colangiograma vão ser parte essenciais do diagnóstico de atresia de vias biliares, e deve-se considerar consultar outros especialistas, então oftalmologista, metabólico e genética, como a gente falou, cardiologia, cirurgia e nutricionista. Então, o que eles falam a respeito de imagens e outros exames? Então, o ultrassom, ele vem como o primeiro exame de imagem que precisa ser realizado. Ele é um bom exame para o diagnóstico diferencial de outras causas de obstrução extrahepática, sobretudo cisto de colédoco, e ele apresenta dados que são sugestivos e auxiliam o diagnóstico de atresia de vias biliares, mas que não são propriamente específicos. Tem uma grande variação no uso do ultrassom e na capacidade, infelizmente, por ele ser um método muito operador dependente. Alguns centros discutem muito o uso do cordão triangular como algo que auxilia, sim, muito o diagnóstico de atresia de vias biliares, mas o guideline não foca nesse sinal. A cintilografia hepatobiliar é bastante discutida em relação à sua baixa especificidade. Então, ela não é diagnóstica de atresia de vias biliares quando você tem o fluxo reduzido, mas ela tem um papel, e esse é importante, para excluir a atresia de vias biliares. Então, eles têm uma longa discussão e consideração a respeito disso, de que não se deve atrasar um diagnóstico com uma cintilografia hepatobiliar. Ela fica reservada para aqueles casos em que o índice de suspeição é baixo e que você quer absolutamente afastar o diagnóstico de atresia. E o uso do fenobarbital permanece sem um consenso em relação a ele estar indicado ou não. Nesses casos que deseja se afastar, eles dizem que o fenobarbital pode sim ser usado, desde que não seja uma coisa urgente ou, vamos dizer assim, tempo sensitiva, porque se tiver um bebê já se aproximando dos seus 60 dias de vida, que a gente sabe que a gente precisa fazer esse diagnóstico com mais pressa, não deve se perder o tempo, os valiosos 5 dias para realizar o fenobarbital. A CPRE, a colangiorressonância e a colangiografia transcutânea, eles são colocados todos meio que na mesma categoria, como atualmente tendo um papel limitado no diagnóstico. Mas vale notar que eles são colocados na mesma categoria por motivos diferentes. A CPRE tem sim uma boa sensibilidade e especificidade. O problema é que é um exame muito pouco disponível, que precisa de anestesia geral. A colangiorressonância num bebê também precisaria de anestesia geral, mas diferente da CPRE, tem uma performance muito inferior. Já a colangiografia transcutânea, o problema seria em relação a, vamos dizer assim, sensibilidade e a incapacidade de potencialmente realizar um diagnóstico se a obstrução estiver proximal ao ponto de punção. Um paciente que iria para uma colangio com uma alta suspeita deveria ir para o colangiograma intraoperatório e não para o transcutâneo. A histologia e a biópsia, elas acabam permanecendo como um ponto central na avaliação do lactente colestático e no diagnóstico da atresia de vias biliares. É importante frisar que o patologista, lendo essas lâminas, essa biópsia, deve ser alguém com experiência, porque as características histológicas, elas são altamente sugestivas, mas elas também não são propriamente específicas da atresia de vias biliares. A revisão de literatura do guideline diz que em 90% dos casos, um patologista experiente consegue diagnosticar de forma correta a atresia de vias biliares. Mas ainda hoje permanece como padrão ouro o colangiograma intraoperatório e a avaliação histológica do ducto biliar nativo. Então, esses pacientes acabam indo para o centro cirúrgico para fazer esse colangio intraoperatório. Se eles têm atresia, eles já, então, progridem para realizar um CASAI. Então, em resumo, o guideline, ele apresenta 10 recomendações, né, que eu acabei cobrindo todas elas ao longo dessa discussão, sem numerar propriamente, mas falamos sobre todas elas. Eu destaco
algumas, que são a bilirrubina total e fração realizada no lactente ictérico a partir de 2 semanas de vida, essa nova definição de hiperbilirrubinemia indireta acima de 1 miligrama por decilitro, sem discutir porcentagens, como era feito antes, o fato de que o exame físico do lactente colestático deve incluir a visualização direta da coloração das fezes pelo médico, ultrassom de abdômen como primeira linha, realmente, de exames de imagem, e a cintilografia reservada nos casos que a gente quer excluir a atresia de vias biliares. E como acabamos de discutir, ainda o colangiograma intraoperatório com a histologia do ducto nativo permanecendo como padrão ouro hoje para o diagnóstico de atresia de vias biliares. Era essa a nossa discussão do guideline. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!